Olá, meu friend. Estamos aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do vigia. Nossa aulinha de material genético e núcleo. Qual é a questão, pessoal? A gente termina hoje o estudo da célula. Começamos lá do lado de fora, vamos indo para dentro, para dentro, para dentro, até chegar no núcleo. Na nossa última aula de citoplasma, foi uma aula online, uma live, e mais uma vez com a live eu tive problema em gravar ela. Então eu estou optando não fazer mais live, até também as lives estão tendo uma aderência muito baixa, eu estou com algumas dificuldades, então problemas também com conexão, mil rolês, então vou optar por ficar só nas aulas gravadas, tá bom? Assim não tem problema, assim eu sei que está tudo certo, e assim vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, não ficando presos a um horário só porque eu já percebi que isso não está dando muito certo. De muitos alunos, mais ou menos 13 estão participando. Então, vou seguir com as aulas gravadas, ok? A gente viu já a membrana plasmática, que é o que está do lado de fora, a gente viu o citoplasma, que é o que está no meio, e hoje a gente vê o núcleo, que é a parte mais interna da célula. Talvez, se eu fosse comparar a célula a uma fábrica, por exemplo, eu poderia falar que o núcleo é o escritório da fábrica, ok? É no núcleo que eu vou ter esse negócio maravilhoso, esse negócio que é tão importante na nossa vida, que é o DNA, ok? Se a gente for pensar assim, tá, Rodolfo, mas o que é o núcleo, como que ele funciona, me explica um pouquinho melhor que eu estou meio perdido. Gente, o núcleo ele vai ser delimitado pela carioteca, ok? Então, quando eu vejo o núcleo, quando eu olho uma célula, por exemplo, vou voltar aqui, eu olho essa célula aqui e eu vejo esse roxinho. Gente, esse roxinho aqui é a carioteca. Se eu mostrar isso para vocês, deixa eu ver se eu tenho outro em Não tenho. Mas se eu mostro essa imagem de um núcleo para vocês, aqui só está recortado o núcleo. E eu falo, meu, como você sabe que isso é o núcleo? Eu falo, aqui ó, tem uma membrana que está envolvendo tudo. Aqui ó, tem essa membraninha que envolve tudo. Tudo que está aqui dentro é núcleo. Tudo que está delimitado por ela é núcleo. Por exemplo, como que eu sei que sua casa é sua casa? Tudo que está delimitado pelo muro é sua casa. O que não está, o que está para fora não é. Então, tudo o que está delimitado pela carioteca, tudo que está dentro da carioteca, e até mesmo a carioteca, eu considero núcleo. Ok? Por exemplo, procariontes, as bactérias e as arqueias, elas não possuem carioteca. Então, o DNA delas está disperso no citoplasma, lá no nucleóide, formando o nucleóide, no caso. Mas elas não têm carioteca, então eu não consigo falar que elas possuem núcleo, ok? Um núcleo organizado não existe núcleo. Para existir núcleo precisa de carioteca. Ah, Rodolfo, carioteca é um nome muito difícil, eu nunca vou guardar em toda a minha vida. Então guarda o nome envoltório nuclear, tá? Uma coisinha você precisa ter clara na sua cabeça, ou carioteca ou envoltório nuclear, mas você precisa ter uma noção. E na carioteca, se a gente olhar aqui essa imagem, a gente consegue ver vários porozinhos, vários buraquinhos nela. Esses buraquinhos são como se fossem cestas de basquete. Por quê? Porque o núcleo ele precisa estar constantemente trocando materiais com o citoplasma. Rodolfo, por quê? Por quê? Vamos lá. A gente vai ver mais para frente que o DNA ele é composto por nucleotídeos, bases nitrogenadas, basicamente, mas a grande modo por nucleotídeos. Esses nucleotídeos, pessoal, nós conseguimos eles muito na alimentação e eles entram na célula e são colocados no citoplasma, mas eles têm a ação principal deles lá dentro do núcleo. Então, eu preciso que eu coloque os nucleotídeos dentro do núcleo. Como que eles entram se não tem espaço para entrar pela carioteca? How? Para quem não é americano como eu, disse como. E o que será que sai de dentro do núcleo para citoplasma? Além de eu ter DNA no núcleo, eu tenho também RNA. Tem algumas moléculas de RNA, como RNA mensageiro, RNA ribossômico, RNA transportador, que são produzidos dentro do núcleo, mas eles desempenham uma função lá no citoplasma. Então, eles saem por estes poros. Ok?
E a carioteca, pessoal, a gente voltar aqui, ó, a gente consegue ter uma noçãozinha. Que esse desenho é um desenho bem feio do Paint, mas tá ótimo. Não fui eu que fiz, senão isso é feio. A gente consegue ter uma noção do quê? Olha só, o que eu tenho preso na carioteca? Eu tenho preso o retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso ele está totalmente aderido à carioteca. Ele está ali juntinho. E é importantíssimo que ele esteja ali, ok? Por quê? Porque a gente vai ver mais para frente que produção de proteína está muito ligado com RNA, ligado com DNA. Então, pessoal, quanto mais perto as coisas estiverem, melhor para o próprio organismo, ok? Melhor para a própria célula. E lá dentro do núcleo a gente tem um líquido também. As coisas não estão no seco, no vácuo, voando. Está tudo dentro de um líquido que nós chamamos de cariolinfa, ok? E eu posso falar que o material genético nuclear, por que eu falo material genético nuclear? Porque eu posso ter também o material genético mitocondrial, ok? Então é importante eu deixar claro para vocês que o material genético é nuclear. Esse material genético nuclear, eu chamo ele de cromatina. Tá, Rodolfo. Mas o material genético não é o DNA? Então, o que é cromatina? Saca só, meu querido. Vamos dar um zoom aqui. Aqui, opa! Aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho DNA, tenho o DNA, que é a dupla hélice, e o DNA, pessoal, ele é envolvido no quê? Ele é enrolado, como se tivesse o DNA aqui, como se o DNA fosse o fio aqui do meu fone, e eu tenho várias proteínas, um conjunto de 8 proteínas, que se chamam histonas. Essas proteínas, pessoal, elas têm uma função muito importante de dar estabilidade, de dar estrutura para o DNA. Porque, pô, vocês têm que imaginar o quê? Que o DNA de vocês tem 46 fiozinhos dentro do núcleo, e esses 46 fiozinhos estão lá e não se enrolam um no outro. Cara, eu fui pegar meu fone de ouvido aqui para exemplificar para vocês, já tive que desenrolar ele. Como que o DNA, como que esses 46 fios não se enrolam, meu Deus? Porque eu tenho as estonas aqui para ajudar. Olha só, como funciona? É como se a estona fosse meio que um carretel. O DNA se enrola em uma, aí depois se enrola em outra. Estou destruindo meu fone, provavelmente, mas enfim, né? É assim que vai acontecendo com o DNA. Ele vai se enrolando nessas proteínas como se elas fossem alguns carretéis de linha. E é isso o DNA inteiro, galera. Então, o que é a cromatina? A cromatina é nada mais, nada menos do que o DNA mais as histonas, ok? Então, quando vocês ouvirem cromatina, pessoal, ainda estamos falando de DNA, ok? Só que é o DNA mais uma coisinha. Deixa eu voltar aqui também, meu irmão. E tá meio desfocado aqui, ó. Só arrumar aqui o... Eu tenho um pedaço do slide que não está aparecendo, eu percebi somente agora. Quando eu falo, pessoal, em núcleo, eu sempre vou ter um pontinho dentro do núcleo. Se eu voltar aqui em outra imagem, a gente consegue ver aqui esse pontinho que é o nucleolo. Aqui também. O nucleolo, pessoal, ele é formado por DNA, obviamente, proteínas, as histonas, e bastante RNA ribossômico. A gente vai aprender em algumas aulas mais para frente que existe um RNA chamado RNA ribossômico, que ele tem, que uma das funções dele é constituir o nucleolo, que é uma parte do interior do núcleo. E como eu tinha acabado de falar, uma célula humana possui 46 filamentos de cromatina. Então são 46 filamentos de DNA. Como esses 46 estão enrolados nas proteínas, eu falo que são 46 filamentos de cromatina.
E aqui, pessoal, aqui eu conto também as duas cromatinas sexuais que nós temos. Seriam o cromossomo X e o cromossomo Y. E se a gente for pensar assim, a cromatina, cada filamento de cromatina forma o cromossomo. Tá, vamos ver como isso acontece. Mas antes eu vou dar um zoomzinho aqui para a gente conseguir ver. É bem legal. Olha só, a cromatina, se eu der um zoom nela e olhar, o que eu vou ver? Vou ver um monte de bolinhas, que são as histonas, com o DNA todo enrolado nelas. Ok? Então a cromatina, pessoal, é nada mais, nada menos do que isso. Beleza? Aí aqui, ó, voltando a falar dela, se a gente for pensar, uma célula humana, pessoal, nossas células, elas têm cerca de 30 mil genes. Ou seja, no meu DNA inteiro, eu tenho cerca de 30 mil informações diferentes. Cara, o nosso DNA, ele é como se fosse o nosso manual de instruções. Pensa sempre no seu DNA como o seu manual de instruções. O seu manual para desempenhar tudo e qualquer papel. Ah, como faz isso? Como faz aquilo? Como faz aquilo lá? Pessoal, tudo sempre o DNA. Ok? E a gente tem que pensar assim, ó. As proteínas, elas surgem porque eu tenho um gene que fala assim, ó, fazer tal proteína. E esse gene sempre está no DNA. Vou mostrar no próximo slide para você. Então, tem lá no DNA a informação. Fazer tal proteína. Fazer proteínas. Algumas proteínas, pessoal, são na real enzimas. Enzimas, elas controlam o nosso metabolismo. Por quê? As enzimas, elas podem acelerar ou não uma reação química. E o nosso metabolismo celular nada mais nada menos que uma série de reações químicas. Então, o que essas enzimas fazem? Elas conseguem comandar o metabolismo celular. Mas quem controla a produção dessas enzimas? Quem controla a produção dessas enzimas é o núcleo, é o DNA. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que o DNA, que o núcleo, é quem controla o metabolismo celular. Porque ele controla as enzimas, ele controla a produção de enzimas. E, se ele controla a produção de enzimas, as enzimas são quem controla o metabolismo celular, logo, eu tenho o núcleo controlando todo o metabolismo celular. Ok? E, tá, pessoal, mas como se forma um cromossomo? Vocês são loucos? Eles devem estar se perguntando. Meu Deus, Rodolfo, estou assistindo essa aula sua apenas porque eu quero saber como se forma um cromossomo. Tá, vou falar para você. Mas, saca só. O que acontece, pessoal? Imagine que eu tenho essas histonas, só todas agora, toda a minha cromatina, ela começa a se apertar cada vez mais. Aqui não aparece um só aqui. Mas ela toda apertadinha, toda comprimida, forma o quê? Um cromossomo. A diferença, pessoal, de um cromossomo para uma cromatina é simplesmente que a cromatina agora está totalmente comprimida, totalmente condensada, é a palavra que a gente usa, ok? O cromossomo é igual. O cromossomo ele é uma sequência de genes. O cromossomo ele é uma sequência de DNA, ok? E seguindo aqui, para a gente ter algumas noções sobre gene e tudo mais. Gene, pessoal, ele é nada mais nada menos que um pedacinho do DNA, o nosso DNA é enorme, o gene é um pedacinho do DNA que determina a fabricação de uma determinada proteína. Então, eu tenho um gene para fazer a minha melanina, melanina é uma proteína, então eu tenho um gene falando assim, ó, como fazer melanina. Eu, no caso, sou bem branco. Então eu tenho um gene falando assim, ó, fazer pouca melanina. Então, o meu corpo, as minhas células que produzem melanina, chamada melanócitos, elas têm lá uma informação com elas. Fazer esse tanto de proteína. Elas não conseguem fazer mais proteína do que aquela informação. E o que é essa informação? É
um gene. Por exemplo, se a gente pensar em uma pessoa negra, os melanócitos dela já vão ter um gene diferente. Já vão, por quê? Porque na informação desse gene vai estar produzir bastante melanina, que é o que vai dar a característica para a pele de quem é negro, com uma deposição muito maior de melanina. Ok? Outro exemplo de proteínas. Insulina, que é o hormônio que controla a quantidade de glicose no nosso sangue. Ele é nada mais nada menos que um hormônio proteico. Então, produzir insulina, tem uma informação lá no nosso DNA, um segmento, um pedacinho do meu DNA que é um gene, falando assim, ó, como produzir, como fazer insulina. Tá tudo lá, tá bom? Aí, o que acontece? A gente vai voltar nesse negócio aqui, pessoal, que a gente chama de dogma central da biologia. Aí, eu tenho informação lá no gene. O que eu tenho que fazer com essa informação? Porque a gente tem que entender uma coisa. Quando as coisas estão no núcleo, as informações estão lá paradas. Eu preciso que o quê? Que o DNA faça uma molécula de RNA que leve informação para o ribossomo fazer a determinada proteína. Ah, Rodolfo, não entendi muito bem. Não tem problema, a gente vai ter uma aula mais para frente que a gente vai entender tudo isso melhor, que a gente vai conseguir ter uma noçãozinha um pouco melhor de todas essas coisas. Ok? E de núcleo, que eu tinha falado para vocês, era isso. Ok? A parte de núcleo é pequena, porque para eu entender o geralzão do núcleo não tem mais o que falar. O que a gente vai ver em próximas aulas? Em próximas aulas, a gente vai estudar a fundo o DNA, a gente vai estudar a fundo o RNA, ok? Para ver como essas moléculas são, como essas moléculas se comportam, ok? Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui. Vou seguir, só ajeitar aqui, não sei como se vou seguir com vocês a aula de proteína. Já que a parte de núcleo foi bem rapidão, vou pegar aqui com vocês a parte das proteínas, ok? Tá tudo desfigurado aqui a tela, mas isso eu acerto para vocês. Temos uma galera boladona aqui, ó. Pessoal, por que eu já vou pegar? O segmento da nossa aula seria proteína. Como nossa aula de núcleo é bem curtinha, deu 15 minutos, eu vou já iniciar a aula de proteínas, ok? Então, pessoal, quando a gente começa a falar de proteína, tem uma coisa muito importante, alguns mitos, algumas coisas que precisamos desmistificar. Então, o que temos nessa imagem? Temos realmente uma imagem de uma proteína de verdade. Uma proteína, pessoal, é esse emaranhado de coisas aqui, esse emaranhado de aminoácidos. Mas é impossível falar de proteína e não lembrar da galera que são os boladões da academia. Galera que só pensa em comer proteína e acha que ficar comendo proteína toda hora, torta e direita, vai ajudar a construir músculo nele. Ai, eu acho que essa aula é uma péssima aula para a galera da academia, porque a gente vai aprender um monte de coisa de verdade de proteína. Então, tenho aqui o Léo Stronda, que é a personificação de um músculo. Se um músculo tivesse consciência, seria o Léo Stronda. Não digo que é uma consciência muito elevada, mas enfim. Temos aqui a Graciane Barbosa, que é a personificação do músculo também, cada vez maior e mais forte. E temos aqui o que a galera ama, que é o frango, a batata doce, e os boladores da academia acham, eles têm certeza absoluta, que comer frango e batata doce a todo momento vai deixar eles cada vez mais musculosos. Pena que eles não sabem que cada vez eles vão ter um xixi com muito mais proteína. Mas vamos seguir aí, vamos falar um pouquinho. Começando, o que são as proteínas? Não mexeu aqui, deixa eu arrumar aqui. Tá. Um momento, minha tela está travada.
no lugar errado. Pronto. Gente, vocês têm que ter noção que vocês têm uma aula comigo, vocês têm uma aula com alguém que não domina muito bem esse lance de tecnologia. Mas agora foi. Pessoal, tá, Rodolfo, mas o que são proteínas? Antes de tudo, pessoal, a gente tem que ter noção o que é esse grupo de moléculas. Na real, são macromoléculas. Tá. O que são macromoléculas? Olha o nome. Macro. Macro é algo grande. Moléculas é uma reunião de átomos. Então, são moléculas muito grandes que nós temos no nosso organismo. Se eu pensar numa molécula, simplesmente uma molécula, água. Uma proteína é uma molécula muito, muito maior do que a molécula de água. Então, por isso eu chamo ela de macromolécula. E quem constitui as proteínas são os aminoácidos. Se eu pensar assim, pensa num castelo feito de Lego. Esse castelo feito de Lego é como se fosse a minha proteína. Cada pecinha de Lego é o quê? Cada pecinha de Lego é um aminoácido. Ok? Então saiba que os aminoácidos juntos eles fazem uma proteína. E os aminoácidos se juntam uns aos outros por ligações químicas que nós chamamos de ligações peptídicas, ok? Porque eu também posso chamar proteínas pelo nome de peptídeos. Então, se um dia você vê em algum lugar o nome peptídeo, é nada mais nada menos que uma proteína. Vocês já devem ter aprendido com o Carne Atlética um pouquinho sobre bactérias. Aí vocês devem ter visto, membrana de bactéria. A parede celular de bactéria tem peptídeo glicano. É uma espécie de proteína que eu tenho na parede celular de bactérias, característico a elas. Tanto que N antibióticos entram em ação justamente nos ribossomos das bactérias, impedindo a síntese do peptídeo glicano. Ok? E, gente, proteína. Aqui eu tenho a imagem de uma proteína X, que eu não tenho uma ideia do que seja, mas as proteínas têm essa carinha. E aqui do lado eu tenho a conformação química de um aminoácido. Vou falar um pouquinho mais deles daqui a pouco. E, gente, proteína, proteína tem as mais diversas funções que vocês podem imaginar. Sério. Proteína, nossa, só falando o que proteína faz para vocês conseguirem ter uma noção. Tem proteínas, por exemplo, que têm uma função estrutural. Por que estrutural? Porque ela nos confere estrutura para o nosso corpo, para as nossas células. Tanto um papel que também posso falar com papel plástico, sabe? E duas proteínas que eu vou dar em destaque são o colágeno e a queratina, pessoal. O colágeno é a proteína mais abundante do nosso corpo, é a proteína que a gente mais tem. E se a gente fosse comparar, eu poderia falar que o meu corpo ele é inteiro construído. Aí imagina que eu construí com o meu corpo com tudo que eu precisava e depois eu jogasse dentro dele concreto para tampar os buracos. Em lugar desse concreto é o colágeno que eu tenho, tapa o buraco. Por exemplo, olha a minha pele. Vocês estão vendo minha pele toda flácida assim? Peguem sua pele. Agora eu sei que vocês vão pegar sua pele e vejam se ela é flácida assim ou se ela é mais juntinha. Tipo, eu não tenho pele que é mais juntinha, é toda flácida. Mas eu tenho uma galera que tem uma pele um pouquinho mais juntinha. O que quer dizer isso? Quer dizer que na minha pele eu tenho pouca deposição de colágeno. Quem tem a pele um pouquinho mais juntinha, que você puxa, não estica a pelanca, é uma pessoa que tem mais colágeno na pele. Beleza? Então, ela confere resistência, essa tração mecânica, ela que segura. No meu osso eu tenho muito colágeno, nos meus tendões, na minha pele principalmente. E pessoal, como que eu consigo colágeno? Você pode tomar um suco de colágeno que é vendido por R$ 39,90. Você pode tomar uma pílula de colágeno que é vendido por R$ 60,50. Você pode passar o Renew Alternative, que é vendido por não sei quanto, mas não deve ser nada barato. E a questão, galera, é que nada disso funciona. Absolutamente nada. Absolutamente nenhum produto que te prometa milagres com colágeno funciona. Nada. Primeiro, um creme com colágeno. Cara, colágeno é uma proteína enorme.
Uma proteína enorme desse tamanho jamais conseguiria ser absorvida pela sua pele e entrar dentro das suas células. Jamais. Outra, aí você tomou colágeno. Tomou suco de colágeno. Ou, sei lá, tomou uma pílula de colágeno. Cara, a partir do momento que as proteínas chegam no seu estômago, elas sofrem ação de uma enzima chamada pepsina. A pepsina destrói as proteínas e deixa disponível apenas os aminoácidos. Então, o colágeno que você ingeriu foi destruído no seu estômago. Então, cara, para de gastar dinheiro com colágeno se você gasta. Porque colágeno não repõe colágeno. O seu corpo vai fazer colágeno à medida que ele sentir necessidade. Não é você ingerindo colágeno que você vai falar para o seu corpo fazer colágeno. Toda proteína que você ingere, o seu corpo destrói e transforma ela só em aminoácidos. Não é porque você quer colágeno que o seu corpo vai te dar colágeno. Você vai dar aminoácidos para o seu corpo. O que o seu corpo vai fazer com esses aminoácidos, ele vai ver a demanda, ele vai ver o que está necessitando mais e ele vai fazer. Ok? Queratina. Queratina, pessoal, é o que constitui, por exemplo, cabelos, unhas, o revestimento de toda a nossa pele. E tem muita gente também por aí que fica usando o quê? Que fica usando creme com queratina, shampoo com queratina, esmalte com queratina, queratina com queratina, come queratina, bebe queratina, fuma queratina. Meu, de novo, não adianta você passar um negócio no seu cabelo com uma proteína, seu cabelo não vai absorver a proteína, cara, seu cabelo é feito dela. Você precisa o quê? Que suas células produzam mais queratina, mas não é tomando, passando queratina, você vai fazer com que suas células produzam mais. Ok? Então, pessoal, tratamento estético que te promete um milagre, gente, tá na cara que é cilada. Beleza? Por que eu falo isso? Porque cada vez mais a gente tem tratamento estético que produz milagre. E, meu, tratamento estético que produz milagre é só um jeito de você ficar mais pobre. Garanto pra você. Nosso corpo, gente, no nosso corpo não existe milagre. No nosso corpo não existe atalho. Não existe caminho mais curto. É tudo pelo caminho mais longo. Se você quiser usar o caminho mais curto, só vai ficar mais pobre. Outro tipo de proteína importante que eu tenho no meu corpo são algumas proteínas de transporte. Como assim proteínas de transporte, Rodolfo? São umas proteínas que têm a função de transportar algumas substâncias, como por exemplo a hemoglobina. A hemoglobina, pessoal, ela está dentro das nossas hemácias e é uma das proteínas mais importantes do nosso corpo. A hemoglobina, ela tem a capacidade de transportar oxigênio. Eu posso falar assim que ela é o Uber do oxigênio. O oxigênio monta nela e vai dar uns rolês. Tem também a mioglobina. A mioglobina é quem armazena o oxigênio no músculo. Então, quando você vê uma carne bem vermelhinha, quer dizer o quê? Quer dizer que nessa carne tem bastante mioglobina. Quer dizer que nessa carne tem bastante oxigênio. Ah, aquela carne um pouco mais cinza, uma carne meio passada, quer dizer que ela está estragada? Não. Quer dizer que essa carne está com uma quantidade de mioglobina menor. Por quê? Porque o oxigênio ele já foi muito reduzido. Tenho também proteínas que conferem o movimento do meu corpo. Gente, nossos músculos, vocês já devem ter ouvido falar que nossos músculos são compostos basicamente de proteína. Quais são essas proteínas que compõem o nosso músculo? São basicamente duas: actina e miosina. Pessoal, o músculo é feito quase que 100% dessas duas proteínas. E essas proteínas, elas são como se fossem meus dedos aqui. Elas conseguem fazer o quê? Elas deslizam umas nas outras. Quando elas deslizam umas nas outras assim, elas conseguem fazer o seu músculo contrair ou relaxar. Beleza? E também tem actina e miosina dentro da célula, no interior da célula, de todas as células, porque elas ajudam muito no transporte de substâncias no interior da célula também. Ok? Então, pensou em movimento, pensou em músculo, actina e miosina, basicamente elas. Tem proteínas que conferem também o quê? Alimento, alimentação. Albumina.
que eu tenho na clara do ovo. É uma proteína muito rica na clara do ovo. Quando você bate o ovo e tira, por exemplo, a clara em neve, é a proteína ali, que é a albumina que está fazendo isso. E, pessoal, ela funciona alimentar para quem? Para você que come o ovo da galinha? Não, pelo amor de Deus, para o pintinho que está se desenvolvendo dentro do ovo, para ele comer durante o desenvolvimento embrionário dele. No leite, por exemplo, a gente tem uma proteína que se chama caseína, que é a proteína tinha que nutrir a gente quando a gente era mais novinho. Continua nutrindo a gente ainda, porque a gente continua insistindo em tomar leite, mas que nutre todos os mamíferos mais jovens. Tenho também algumas proteínas de defesa. Todo mundo, com certeza, eu tenho certeza absoluta, que já ouviu falar de anticorpos. Os anticorpos são proteínas muito importantes de defesa no nosso corpo. E eles conseguem fazer o quê? Se ligar a micro-organismos e fazer os micro-organismos morrerem. Ou eles inativam micro-organismos, ou eles ajudam ao meu corpo destruir os micro-organismos. Ok? Tudo que tem de estranho no meu corpo, os anticorpos conseguem detectar e destruir. Como bactérias, toxinas, até mesmo órgãos transplantados, os anticorpos destroem. Sangue, se não for um sangue igual ao nosso, os anticorpos também destroem. Tem algumas proteínas que fazem o quê? Que coordenam o funcionamento do meu corpo. Como, por exemplo, alguns hormônios. Atenção, não são todos os hormônios que têm origem proteica, ok? Alguns apenas. A insulina, que eu já falei dela. A insulina controla quanto de glicose eu tenho no meu sangue. E isso vai conseguir coordenar diversas ações no meu corpo. Tem o GH. O GH, pessoal, é o hormônio do crescimento. Vai o quê? Elongar todos os ossos, ajudar o crescimento muscular também. Quem coordena tudo isso? Quem coordena isso, pessoal, são essas proteínas. Então, essas proteínas conseguem coordenar diretamente como funciona o meu corpo. E tem também proteínas que são catalisadoras. Proteínas catalisadoras, elas nada mais, nada menos do que aceleram e controlam reações químicas, como o exemplo das enzimas, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês na próxima aula. Na próxima aula eu falo dos aminoácidos. Pessoal, hoje então, o que nós vimos? Hoje a gente viu a organização básica do núcleo, mais para frente a gente vai estudar a fundo DNA e RNA. E a gente viu o que são proteínas e vimos alguns dos papéis que as proteínas conseguem desempenhar no nosso corpo. Tá? Gente, quando perguntarem assim, para que serve a proteína? Cara, é até difícil isso. Quando alguém me pergunta, Rodolfo, para que serve uma proteína? Eu ouvi a pessoa falar, depende. Depende do que você quer saber, de qual proteína. No nosso corpo, as proteínas desempenham N papéis diferentes. Muitos papéis diferentes. Ok? E aqui a gente conseguiu ter uma noção de alguns desses papéis. Galera, por hoje foi só. Um beijo e até a próxima.